99 é muita gente, né? Certo? A não ser, enfim, não sei se é... Assim, é muito improvável. Uhum. Mas é possível. É possível, enfim, talvez os caras também estavam numa festa, foi na casa, enfim, é possível, mas é muito improvável que todas as testemunhas estavam com eles. Uhum. E por isso, então, a gente o quê? Na Mishnah está escrito, por isso somente as primeiras testemunhas são mortas. As outras 98 não são mortas. Enfim, as outras 99, depende. Estou calculando aqui, enfim, se eram 100, as outras 99. Uhum. Somente as primeiras são mortas. Mas as outras 99 não são mortas, de acordo com a Rabi Yehuda. Por quê? Porque a gente não acredita, enfim, que todas as testemunhas estavam com eles. Você concorda com essa ideia? As primeiras duas são mortas e as outras 99 não são mortas. De acordo com a Rabi Yehuda, porque não é possível, a gente não acredita que todas as outras estavam com eles. Fala. Acho que tá estranho. Fala, né? por que tá estranho? Fala por que tá estranho, fala. Porque serve pra uma e não serve pra outra? Ó, já que a Gamara vai perguntar. Agora perguntar, como? Não faz sentido essas palavras de Rabi Yehuda. Por quê? Porque se você está falando que você não acredita nas segundas, que é muito difícil que, enfim, que a gente não acredita que nas segundas, você estava conosco, a gente não acredita que não é possível que todos estavam com eles. Mas se você já não está acreditando, então você não pode nem acreditar em nenhuma. Uhum. Sim, faz sentido. Uma vez que você está falando que eles estão mentindo, e por isso você não quer, por isso você não quer fazer com que as outras 99, né, sejam mortas, então a partir daí também a primeira não vai ser morta. Sim. Até quando a segunda chegarem e falaram sobre a primeira, em princípio ia ser morto, tudo bem. Agora elas fizeram testemunho sobre as 99. Então se você não quer aceitar sobre as 99, você vai ter que, na verdade, também não acreditar com relação à primeira. Sim. Certo. É o que eu acho. Então a pergunta sua é por que a Rabi Yehuda faz tal que de acordo com a Rabi Yehuda, aqui que tinha que ser que ninguém ia morrer. Sim. Se a Rabi Yehuda não acredita na segunda testemunha, então ninguém morre. Sim. Essa é a mais maravilha. lógico. Faz mais sentido. De ninguém morrer. Ou você acredita ou você não acredita. Se você não acredita, então você não pode acreditar nem para a primeira. A primeira também tem que sobreviver. Sim. Uhum. Primeiro que a pergunta de onde a gente sabe, de onde a gente sabe isso, que o quê? Que a Hazamá é somente quando é sobre eles e não sobre o testemunho, não sobre o testemunho, mas sim sobre as testemunhas. Da onde nós sabemos, porque o versículo fala Bihinei sheker haed sheker anabi achiv ad shetishaker gufa shel edut. Até que, então ele explica aqui, né, que, enfim, das palavras do versículo, que o versículo fala, e eis que Ed Sheker Haed, ele fez um testemunho falso, né, ele fez, tá aqui, mas aqui o versículo fala das palavras, vamos ver se a gente... Certo. O versículo fala não Edut Sheker Haed. Não está escrito um testemunho falso foi testemunhado. Está escrito uma testemunha falsa foi testemunhada. Uhum. Como se fala em testemunho em hebraico? Edut. Como se fala testemunha? Ed. Então o versículo vai falar um testemunho falso foi feito. Vehenei Edut Sheker Haed. Um testemunho falso foi testemunhado. Quer dizer, Vehenei Ed Sheker Haed. Um testemunha falso foi testemunhado. Quer dizer que a testemunha que tem que ser falsa. Uhum. Até que o corpo, enfim, o guf, né, significa a própria testemunha, ela seja na verdade falsa, não o caso. Uhum. Até que seja contrariado, não o caso, mas sim a própria testemunha, ela se torne falsa. Ela se torna mentirosa, a própria testemunha, não o caso. Então daqui nós aprenderam que tem que ser, que para fazer a Zamá tem que ser sobre a pessoa e não sobre o caso. Dever Abishmel Taná, Lanot Bossara, Achitisarei Gufá Sheledut. O versículo nos diz, né, para Lanot Bossara, para fazer Sará, para fazer uma mentira. Então aqui vamos ver. Ele fala de uma outra palavra, que é como que quando tiver um testemunha mentiroso que irá fazer lanot bossará, que irá fazer sará. A palavra sará quer dizer
está saído, está retirado. Ele fala Ashetissare, até que seja retirado o corpo da testemunha, o corpo do testemunho. Quer dizer, não só o testemunho em si é falso, mas na verdade o próprio corpo, quer dizer, as próprias testemunhas, elas são falsas. Então, a palavra sará, a gente aprende que tem que ser algo que o testemunho que a testemunha ela é retirada, que no caso, né, seria que então que eles próprios estão fazendo o testemunho contra as primeiras está sendo sobre eles, e não eles estão sendo retirados, e não somente que o testemunho, né, o caso está sendo retirado, mas sim as próprias testemunhas elas estão sendo retiradas. Aí o Mussarim, que a gente, eu estou tendo, enfim, né, para entender da onde exatamente nossos sábios eles explicaram, eles interpretaram isso. Tudo bem. A palavra lehassir, né, Mussar, enfim, significa que remover, retirada. Ou da palavra sará, ou da palavra bo, ele traz também, a palavra bo. Lanot bo sará, para fazer, bo é nele, quer dizer nele nas testemunhas, e não somente no testemunho, não no testemunho, mas neles, nas testemunhas. Certo, quer dizer, então, Amar Rav, então tudo bem, até aqui tudo bem? Agora a Gemara fala, Amar Rav, Baushnaim ve'ameru bemizrach bira, harag peloni et hanefesh. Falaram que uma situação que duas testemunhas falaram no leste, Bemizrach, no leste deste local grande, uma pessoa matou alguém. Uma pessoa matou alguém, vieram duas testemunhas e falaram, essa pessoa matou alguém no leste deste local. Ubau, Shnaim ve'ameru valo bemarav biraimanu haite. Aí vieram outras duas, falaram, mas não é possível que vocês viram que isso aconteceu no leste, porque você estava conosco no oeste desse palácio, dessa mansão. Então, enfim, era uma mansão com 6.000 metros quadrados. E eles falaram, a gente viu o cara matando no leste da mansão. E os caras falaram, não, vocês estavam conosco no outro lado da mansão. É possível ver nessa distância ou não? Uns 5.000 metros quadrados, 6.000 metros quadrados. Ele falou, vocês estavam conosco no oeste. E eles estão testemunhando que eles viram o cara matando no leste. Não, ele falou, mas naquele momento, enfim, vocês estão testemunhando, eles estavam conosco, vocês estavam conosco. Então a Gemara fala, Chazinan, a gente vê, Chazinan, e que de Kame Bemarav Bira Merzei, Chazule Mizrach Bira, assim, quando eles estão no oeste, eles conseguem ver aquele que está no leste. Então aí a lei é que o quê? Tudo bem, não tem problema. Eles falaram que eles viram no leste. E você está falando, e as outras duas falam, não é possível, vocês estavam conosco no oeste? Se é possível ver do também, então eles estavam no oeste, mas se é possível ver do oeste aquilo que aconteceu no leste, então não é oposto. Se, então é isso que eu falo, e que a gente verifica, Razina. Se que de Kaime Bemara Bira Merep, se quando a pessoa está no oeste, que é o que as segundas testemunhas estão falando que eles estavam, mas mesmo assim você consegue enxergar aquilo que está acontecendo no leste, então está tudo bem. Vem lá, mas se não, Areilu Zomemin. Se não tem como ver, eles são Zomemin, eles são mortos. Né? Se não dá para ver do oeste para o leste, eles testemunharam o que aconteceu no leste, eles não tem outras duas que estão falando não é possível porque vocês estavam conosco e não dá para ver, então são Edim Zomemin. Entendi. Para o Dagmará, Pshita é óbvio, para o Dagmará é óbvio. É óbvio que eles são Zomemin, porque eles não seriam, a princípio, não dá para ver. Se não dá para ver, então óbvio que eles são Zomemin. O que me importa, enfim, se eles estavam, se é uma questão que um falou que estava em São Paulo, é Atibaia, né? Ou se falou que estava no mesmo local, mas era uma questão de uma quadra que não dava para ver. O ponto é que não dava para ver, não importa se ele falou que está, né? Enfim, onde a questão é... No mesmo local, se não dá para ver. No mesmo local, o ponto é se não dá para ver, não dá para ver. Então, óbvio que é Zomemin, por que não seria? Talvez o cara tenha uma visão muito aguçada, talvez o cara é muito bom de olhar, o cara tem enfim, o cara tem um olhar muito bom. Isso é algo tem tipo bastante.
O quê? Tem bastante gente assim que tem um olhar bem aguçado. Mas será que a gente pode se apoiar sobre isso? Não sei, vamos ver. Vamos ver, certo. Então, mas é justo, a Gemara está perguntando, é óbvio. A Gemara responde, não é óbvio. Por que não é óbvio? Porque a gente poderia pensar que talvez a gente suspeitaria que o cara tem uma boa visão, e se o cara tem uma boa visão, talvez o cara sempre conseguiu olhar. Uhum. Então, pelo menos a gente não pode, enfim, não posso me apoiar sobre o testemunho deles, mas porque eu não sei se ele tem, mas também não posso matar o cara. Uhum. Porque quando eu falo Zomemim, não só que eu não estou acreditando no testemunho deles, eu estou matando eles. Uhum. Então, talvez o cara tenha uma boa visão. Então, Kamash Malan, por isso que Rava teve que falar o caso. Qual a novidade de Rava? Que a gente não fala isso. A gente não suspeita que o cara tem uma boa visão e ele conseguiu ver. Mas a gente fala que não, que ele não consegue ver e a gente mata então ele. Ele é Zomem. Se for no caso de morte, né? Enfim, se for no caso de empréstimo ele paga. Quer dizer que Rava está nos ensinando qual é a novidade de Rava? Que a gente poderia pensar que o cara talvez, vamos suspeitar que talvez o cara tenha uma boa visão. Aí fala, não, a gente não suspeita para isso. Não, tá. Então não especula, né? De acordo com o Rava, esse é o Redu de Rava, que a gente não suspeita que o cara tinha uma excelente visão e o cara conseguiu ver. Se a maioria das pessoas não consegue, a gente assume que esse cara faz parte da maioria das pessoas e por isso a gente não, por isso então ele é considerado Azama. Entendi. Certo. E aí um caso parecido, o cara falou, Baúcha na vieram, duas pessoas falaram, Bessura, Betzavra, Bechal, Bechado, o cara estava conosco no domingo, falou, Bessura, eles estavam com a gente no domingo de manhã, Bessura, Betzavra, Bechado, domingo eles estavam conosco em Sura. E aí você falou, não, talvez falando sobre antes de falar, eles estavam em Sura de manhã, no domingo, esse cara matou alguém, não estava conosco, esse cara matou alguém no domingo, e em Sura de manhã, no domingo, esse cara matou alguém, Sura Betzavra, esse cara, Harak Plonet, fulano, ele matou alguém. O Baal, falou não. Eu falo, não, viu os outros aqui que os outros dois falaram, né? Vocês estavam conosco à noite, Befania, Bechal, estavam no domingo à noite, vocês estavam conosco em Manoheite, Benahardá, vocês estavam conosco em Nahardá. Nahardá é uma outra cidade. Tinham três cidades, né? De Sura, Pumpedita e Nahardá. Tem Mahosa também, mais cidades no Iraque, né? Enfim, no Iraque, que lá o Talmud, ele floresceu muito na época do Talmud, na época eram 13 Shivot, enfim, 13 Shivot incríveis. Particularmente em Sura e Pumpedita. Mas aqui na Nahardá também, enfim, cidade de Shmuel. E aí o cara falou, mas não é possível, estava com a gente, né? O cara falou, esse cara matou no domingo em São Paulo. Aí vieram outras duas semanas e falaram, não é possível, você estava com a gente no Rio à noite. Mas o que vai acontecer se ele falar que está no Rio? Não tem problema, por quê? Porque pode ser que o cara está no Rio à noite, certo? Uhum. Enfim, o cara consegue, ele viajou de São Paulo para aí, então pode ser que ele vai estar à noite no Rio, não tem problema. Mas se ele foi, enfim, testemunhou, um falou assim, se ele falou, né, um falou 8 horas da manhã. 8 horas da manhã esse cara matou alguém. E esse cara falou, e aí eles falaram, não é possível, meio-dia vocês estavam almoçando com a gente. É possível chegar do Rio, de São Paulo para o Rio, enfim, 4 horas? Em avião. 6, né? Hã? Não, mas pode ser que eles foram em avião. Tudo bem, verdade. Perfeito, tá bom. 6 foram de carro, né? Que é 6. Exatamente, certo. Sim, Pode ser de carro. Pode. Então vai depender, na verdade. Isso exatamente eles vão ver. Mas vamos falar, pô, se você quiser, a gente pode assumir de carro, vai. Vamos assumir de carro. Vamos falar que de carro é 6 horas. Uhum. E aí os caras falam 8, enfim, 8, 7, esse cara matou alguém. E falam, não, sim, meu dia estava com a gente, 1 hora da tarde estavam com a gente. Vamos falar que eles, em vez de 6 horas, conseguiram fazer em 5 horas. Essa é a pergunta. Será que a gente suspeita que os caras conseguiram fazer, enfim, 5, 4 horas em vez de 6? Ou não? Será que a gente fala... Então, o cara falou domingo de manhã, falou, não, domingo à noite vocês estavam conosco em Nahardá. Eles estão falando que eles viram em Sura. Será que... Aí fala que Lohavuzomemina. Vem lá, então aí fala, se você consegue ir de manhã para noite para de um lugar para o outro, se você consegue de Sura para Pumbedita de manhã para noite, então eles não são Zomemim. Se não consegue, eles são Zomemim.
Uhum. Aí, pergunta a Gemara, é óbvio, a mesma pergunta. Mas aí o que a Gemara fala? Que é óbvio que, enfim, se eles não conseguem, é óbvio que eles são Zomemim. Por que eles não seriam Zomemim? Se não dá pra você ir do Rio de Janeiro pra São Paulo, enfim, nesse período de tempo, óbvio que eles são Zomemim. Porque Se a maioria não consegue, né? aí essa é a resposta. Não, essa é a Hidush. Aí vem a resposta e fala, Gemara, o que você poderia pensar? Que talvez os caras são pilotos... piloto de, enfim, que os caras conseguem... São sangue nos olhos, na estrada. Certo, que eles conseguem dirigir muito rápido, enfim. Não, mas a gente não pode. A resposta é que a gente não suspeita pra isso que eles são, enfim, piloto de Fórmula 1, o que for, né? Uhum. Que tem uma capacidade, enfim... A Gemara, isso aqui chama na Gemara Gamra Farha. Camelo voador. Camelo voador, na verdade, é algo que faz parte interessante, na verdade. Essa ideia do camelo voador. A gente encontra, enfim, uma Gemara também vai... E, não é, na verdade, essa ideia do camelo voador a gente se encontra em relação a outras situações. Enfim, a Gemara, existe uma Gemara em Evamot. A Gemara lá em Evamot, ela traz que havia uma pessoa... A situação, ela era... Vou abrir a câmera lá, tá bom? Uhum.